cura. Ô, glória, você vai ver lá em Êxodo. Então você pode confiar que Ele é a sua cura. Amém. Glória a Deus. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Aleluia. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Ele é a sua cura, Ele é a sua bandeira, Ele é a sua e a minha paz. Jeová Rafa, o Senhor é a nossa justiça. É Ele que nos justificou, amém? Jeová Tsinude, né? Alguns tem uma produção, eu não sei falar exatamente, mas Tsinude. O Senhor que provê, Ele é a nossa provisão. Você está vendo os endereços aí, depois é só você procurar lá na sua Bíblia. E Jeová Samar, Deus presente. Glória a Deus. Esse é o seu Deus. E esses nomes estão no nome de Jesus. Os nomes redentivos de Deus. Então, tudo isso é Deus para nós. Ele disse, o eu sou. O que você precisa? O eu sou. Eu sou a cura, eu sou a provisão. Eu sou o Senhor da sua vida. Amém? Então, por isso que eu frisei bastante sobre o nome de Jesus. Sobre a importância do nome, o poder do nome. Nós falei as duas primeiros dias sobre isso. Para que você ficasse firmado mesmo. O poder que existe no nome de Jesus. Irmão, nós precisamos saber quem somos, o que temos e o que podemos. Porque se nós não soubermos isso, nós não vamos andar na autoridade. Porque conforme a palavra chega, a fé sobe em nosso coração e nós podemos agir sobre ela. Mas sem a palavra não vai gerar fé. Então você e eu precisamos ter conhecimento das Escrituras. Amém? Então já falei sobre os nomes redentivos. Abre comigo em 1 João. Lá nas epístolas, 1 João 3, 23. Esses nomes, pode tirar, obrigada. Os nomes do Senhor, você pode estar declarando na sua casa, Pai, obrigada, você é a minha bandeira. Obrigada, Pai, o Senhor é a minha justiça. Pai, obrigada, o Senhor é a minha paz. Por isso, a paz no meu lar. Comece a falar os nomes do Senhor na sua casa. Amém? 1 João 3, versículo 23. Não, 3? É isso mesmo, eu que estou no livro errado. Diz... Espera aí. Aqui. E o seu mandamento é este, que creais no nome do Filho de Jesus... vou voltar aqui. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Então, crer no nome é uma ordenança. Nós temos que crer no nome de Jesus, porque Ele é poderoso. Amém? Então, eu vou passar mais um pouquinho, vou me adiantar em algumas coisas que eu gostaria de conversar com você. Está passando e eu queria que você abrisse comigo lá em Marcos 5. Marcos 5, versículo 35. Marcos não. Marcos 5, 35 não. Marcos 5, nós vamos ler... Marcos 4, versículo 35, desculpa. 4, você pode voltar uma folhinha aí na sua Bíblia, na minha diz assim. Amém? Marcos 4, 35 diz assim. Naquele dia... Já sendo tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo, Mestre, por que se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Então Jesus aqui, ele vai passar para uma outra margem, e ele fala, vamos?
E no meio do caminho, você já conhece essa passagem, se levanta essa grande tempestade. E aqui os discípulos despertam Jesus, né? Que é a palavra. Despertam ao Senhor. E sabe, às vezes nós temos a palavra dentro de nós já. Já conheço os textos, já sei do nome de Jesus. E o vento está lá, batendo com toda a força. E a gente está com a palavra dentro de nós. Mas sabe o que precisa? Nós despertarmos, nós acordarmos, nós falarmos as circunstâncias. Então eles despertam o Senhor. E o Senhor repreende. Ele fala, Jesus falou com o mar e com o vento. Jesus disse, acala-te e aquieta-te. Jesus estava ensinando aqueles discípulos a autoridade que eles tinham. Quando ele no finalzinho diz assim, então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eles ficaram perguntando, nossa, quem é esse que manda até na natureza? Mas sabe, Jesus tinha dito para ele, por que vocês estão tímidos? Ou em outras palavras, por que vocês não fizeram alguma coisa? E por que eles não fizeram alguma coisa? Eles já tinham a palavra estava o tempo todo lá. E por que eles mesmos não agiram? Acordaram Jesus para Jesus agir. Porque às vezes nós não sabemos quem nós somos, o que temos ou o que podemos. Então Jesus já estava dizendo para eles, ei, vocês poderiam ter resolvido isso. Vocês deveriam ter feito. Nós temos a palavra. E às vezes nós queremos transferir para Deus. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Senhor, aquilo outro. E Deus está falando, ei, agora é contigo. Eu já te dei autoridade. Abre a sua boca e pare isso. Abre a sua boca e fala, quieta-te. Para. Agora é conosco. É comigo e com você mesmo. E ali eles estavam transferindo a responsabilidade para Jesus. E às vezes a gente faz isso. Mesmo já estendo a palavra dentro de nós. Conhecendo a palavra, a gente fala, Senhor, mas o Senhor não está fazendo nada. E Deus está falando, não é com você, é você que vai fazer alguma coisa. Não sou mais eu. Não sou mais eu. Você já aprendeu que você tem autoridade. Agora, exercita. Agora é contigo. Agora abre a tua boca e fala. Porque senão o vento vai continuar batendo. As coisas vão continuar ali, só aumentando. Porque ele já deu a sua igreja, você é igreja? Somos igreja, autoridade para repreender. Ou para falar, ou para chamar a existência, ou para criar se for necessário. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Abre comigo Êxodo 4. Eu nem ia começar por aí, mas vamos lá. Êxodo 4. Depois eu volto lá no texto. E você vai ver mais uma passagem muito interessante. Êxodo 4. Diz assim. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz. Porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. E ele a lançou na terra. E esta se tornou em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega pela cauda. E estendeu a sua mão. E pegou pela cauda. E se tornou numa vara em sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, você vai ver Moisés ali, tendo uma experiência com o Senhor, e o Senhor diz, o que você tem na mão, Moisés? Tem uma vara, joga ela aí. Agora você vai passar um pouquinho aí e ler o versículo 14 comigo. Deixa eu ver se é 14, é isso? 14, versículo 14. Não, Êxodo, deixa eu ver se acho que não é versículo 14. Marquei aqui. Desculpa, é Êxodo capítulo 14. Capítulo 14, versículo 15.
Êxodo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Aqui, lá Moisés estava tendo uma experiência com Deus porque ele ia entrar no Egito. Aqui Moisés já estava, com o povo saindo do Egito. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor o fez retirar o mar por um vento forte oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Então Moisés recebeu de Deus autoridade para ir até o Egito. Deus falou: pode ir lá e você vai ser aquele que vai libertar o meu povo. Moisés obedece ao Senhor, vai até lá, passa por todas as experiências que ele tinha lá para passar. Quando vai sair com o povo, encontra uma dificuldade. E aí, na dificuldade, Moisés começa a desfazer como nós, né? Senhor, e agora? Senhor, e aí? Senhor, o que está acontecendo? Senhor, mas olha, eu sou dizimista, mas eu vou para a igreja. Mas, Senhor, meu filho, mas meu marido. Passando a responsabilidade para o Senhor, né? E aí, no versículo 15 em diante, Deus diz para ele: por que clamas a mim? Eu já te dei autoridade. Agora é com você, Moisés. Agora, estende a tua mão. Diz ao povo para marchar. Você já tem a palavra dentro de você. Fale ela. Use ela. Chame a existência. Você já tem ela. Abre a boca agora. Agora é a sua vez, Moisés. Agora é a sua vez. Coloque o cajado lá. Tenha a sua ação correspondente àquilo que eu já te dei. Creia no que eu já fiz ao seu favor. Eu já entreguei Jesus. Jesus já deu toda a autoridade a vocês. Agora marchem. Agora falem. Agora chame a existência. Agora paralise as obras das trevas. E isso nós vamos fazer com a palavra. Crendo no nome, crendo na autoridade que foi nos dada como igreja. Às vezes nós queremos transferir toda a responsabilidade para Deus, para que Deus faça alguma coisa. Às vezes nós queremos transferir toda a responsabilidade para o meu irmão, meu marido que não ora, meu filho que não pega junto, meu vizinho que me atrapalha. E a gente começa a transferir a responsabilidade para todo mundo. E Deus está dizendo: é você mesmo. Agora é contigo. Não adianta transferir responsabilidade, porque a autoridade é sua. É você que vai colocar ordem aonde você está. Seja no trabalho, seja na sua casa, seja na faculdade, seja no curso, seja onde você for. Você é a autoridade lá. Para criar e para desfazer. Mas você e eu precisamos nos levantar em fé. Por isso a importância de estar nos cultos de quinta-feira quando tem ensino. Porque só podemos agir quando sabemos sobre como agir. Se nós quebramos princípios, irmãos, com certeza nós não vamos prosperar. Não adianta, e quando eu falo prosperar, não é finanças, eu estou falando em todas as áreas da nossa vida. Então, se nós não sabemos os princípios, automaticamente nós vamos errar, vamos tropeçar neles. E aí a quebra de princípios não recebe as bênçãos. Mas aí a gente está dizendo: é culpa de fulano, é culpa de ciclano. Senhor, me ajuda, porque não está acontecendo. E Deus está dizendo: ei, desperta. Agora é com vocês. Agora se levante nessa autoridade, se posicione na onde eu te deixei. Não saia do lugar que Deus te colocou. Ele te colocou em posição de autoridade. Ele te colocou lá sentado à direita do Senhor. Lá no corpo, você está inserido no corpo de Cristo. Você faz parte do corpo, você tem autoridade no nome de Jesus. Agora marche, agora ande, agora toque, faça a sua parte. Quem abriu o mar? Você leu aí. Ele tocou nas águas, mas o Senhor enviou um grande vento forte. Então, quando você e eu abrimos a boca em fé, quando eu e você dançamos pela fé, quando eu e você cantamos pela fé, como eu e você adoramos, mesmo que meus sentimentos não estejam falando nada disso, o Senhor diz: ela está cumprindo a minha palavra.
ela está me honrando, eu ou ele. Aí o Senhor mesmo entra com a providência sobre o que ele diz. Porque ele tem compromisso com a sua palavra. E você e eu estamos praticando o quê? A palavra. Então toda vez que eu e você praticamos os nossos sentimentos, a gente perde. A gente perde os benefícios. A gente abre espaço para que o inimigo possa vir contra nós, porque estamos andando no natural. E nós não fomos chamados para andar nele, no natural. Mas você é um ser espiritual. E você nasceu para andar de uma forma espiritual nessa terra. Independente dos sintomas. Independente do vento que está batendo, do que você está vendo, do que você está sentindo. Independente disso, nós vamos andar olhando para o que Cristo fez por nós. Senhor, você me deu autoridade, eu posso falar no nome de Jesus, eu posso criar coisas, eu posso chamar a existência, então é isso que eu vou fazer. E ele se responsabiliza, irmãos. Ele se responsabiliza pela sua própria palavra. Então nós só precisamos fazer o que ele nos chamou. Usar o nome, crer no nome, declarar no nome. Aleluia. Então, já li aí com você, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental, toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. Mas Moisés teve que falar, povo, vamos marchar. Moisés, você não está vendo não o mar? Mas a ordem é, marche. Use a sua autoridade, o cajado representa o quê? A autoridade. Use a sua autoridade. Use a sua autoridade. Você já tem, se você nasceu de novo agora, você já recebe autoridade no nome de Jesus. Você só precisa andar nessas verdades. E quanto mais nós usamos, mais nós andamos, mais claras as verdades vão ficando para nós. Mais firmado dentro de nós, essas verdades ficam. Amém? Aleluia. Se nós não sabemos o que temos, nós não podemos usar. E se você nunca vai governar, se você não descobrir quem você é. Por isso é importante nós sabermos quem somos, o que temos e o que podemos. Se você não sabe quem você é em Cristo Jesus, se você não sabe o que você tem, que você pode usar o que tem, nós precisamos descobrir, irmãos. E descobrir é só lendo a Bíblia. Não é ouvindo musiquinhas. Não é na Netflix. Não é nos meios de comunicação por aí, é pela palavra. É pelas escrituras. É se aprofundando naquilo que Jesus fez por nós. É ouvindo as verdades. É ali que nós vamos descobrir, Senhor, eu tenho tudo isso, eu posso fazer isso, então eu vou dar a altura disso. Mas o meu corpo não quer. A minha mente diz que loucura. Não estou vendo nada acontecendo. Mas lá no reino espiritual já aconteceu, irmãos. Se lembra da semana passada que eu disse? Quando Jesus falou a figueira, naquele momento os discípulos não viram nada. A figueira continuava exatamente como ela estava. Mas no outro dia, quando eles voltaram e passaram por aquilo, Jesus nem disse nada. Porque para Jesus era natural. Ela tinha que secar. Foi uma ordem dada. Ordem dada é ordem obedecida. Ela tinha que executar a ordem. Mas os discípulos, na hora que passaram lá, eita, Senhor! Às vezes a gente é assim, né? A gente ora por alguma coisa e aí pede. Aí quando chega a gente, nossa, que legal! A gente já orou, a gente já sabia que ia chegar, não é? Mas a gente se alegra como algo numa novidade. E Jesus falou, e o discípulo fala, Senhor, a figueira que toma de só secou. Mas ele só viu no outro dia já seco. Mas ela já obedeceu no exato momento que Jesus falou. Naquele exato momento. O processo de morte ou de secar já tinha se iniciado. Ainda que foi lá dentro da terra. Aos olhos naturais ninguém estava vendo. Então toda vez que você está falando a palavra, você está chamando a existência, você está declarando as verdades da Bíblia, as coisas estão acontecendo no reino espiritual. Você não precisa ver, você não precisa sentir. E isso é andar pelo natural, isso o mundo faz. Ai, que cheirinho de chuva, vai chover. Ai, o céu está escuro, né? Vai chover. Agora orar para um céu lindo e dizer, pode ir lá avisar o rei que vai chover, é só pela fé. Porque o profeta disse, olha, eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. Avisa o rei que vai chover.
E isso é andar pela fé. Deus nos chamou para fazer assim. Andar pela fé. Então se levante por dentro pela fé, porque os tempos são de pressões. Mas você decide onde você vai ficar, irmão, porque não dá mais. Ou você fica lá na pressão, ou você se levanta e vai. Vamos embora. No nome de Jesus eu vou e a minha casa junto comigo. Porque eu não vou deixar ninguém no Egito. Eu não vou abrir mão de ninguém. Moisés não abriu mão de ninguém. Ele disse, eu vou, meu povo vai, as nossas riquezas vão, os nossos gados vão, tudo que nós temos vai, não vai ficar nada, nem uma unha. Mas você precisa se levantar, porque para Moisés falar isso não foi fácil. Ele estava diante de um rei, ele não estava diante do irmãozinho do lado. O rei tinha exércitos, tinha equipamento, eles eram escravos. Tinham carros, tinha armamentos, tinha armaduras. Eles eram escravos. Eles só sabiam o quê? Trabalhar. Mas eles creram. E independente disso, eles saíram, confiando naquele que chamou. Confiando no Mestre. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Comecei pelo fim, agora vamos para o começo. Eu não pensei em fazer isso, mas Deus sabe como faz, não é? Glória a Deus. Então, eu quero que você abra comigo também lá em 1 Timóteo. Deus é bom. Se levante na sua fé e ande nela. Você já recebeu autoridade, se posicione. Fique firme nas verdades ouvidas da palavra, irmãos. E só tem um jeito de ficar firme naquilo que você já ouviu. Ouvindo e 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 ouvindo. Até Jesus voltar. Você vai continuar ouvindo as mesmas coisas? Sim. Mas elas se renovam todos os dias. Elas nos renovam, na verdade, todos os dias. Porque todas as vezes que eu canto esse hino, esse cântico, mesmo que eu esteja independente, seja alegre ou meio entristecida, vem uma alegria por dentro. Porque vem uma consciência de que Ele me ama, de que tem uma mesa posta, de que certamente, sabe o que é certamente? É certeiro mesmo, irmãos, não tem como errar. Então, é renovado todas as coisas. 1 Timóteo, você abriu? 6, 12. Diz assim, milita a boa milícia da fé. Fala, boa milícia da fé. Glória a Deus, porque alguns acham que é a luta, né, contra o diabo, a luta contra a circunstância, aquela luta que só vai terminar quando eu for para o céu, enquanto isso, ufa. Não, irmãos. Milita a boa milícia da fé. É vencendo de glória em glória, porque ele já venceu. Amém? Glória a Deus. Então ele diz assim, milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Tendo já feito, fala, já fiz. A boa confissão, diante de muitas testemunhas. Então, hoje nós fomos chamados para andar nessa novidade de vida. Jesus já venceu. Você se lembra que nós lemos esse texto? Nós lemos até, inclusive, 2 vezes. Ele já venceu. Então, o bom combate da fé, irmãos, não é ficar lutando com o diabo, com o demônio, com nada disso. Porque eles já são derrotados. Já são derrotados. Então você não precisa ter medo do diabo, nem medo de possessão demoníaca ou manifestação, você não precisa ter medo disso, porque maior é o que está em você. Na verdade, quando ele se manifesta é porque ele está com medo de quem está contigo. É por isso que ele se manifesta. Você lembra quando Jesus foi até aquele gadareno? Jesus chega perto e os demônios já se manifestam. O que é ter comigo, né, Jesus? Antes do tempo. Por quê? Porque ele sabia que Jesus chegou, a luz chegou, eles tinham que sair. Quando você chega no lugar, irmãos, ele se manifesta porque ele sabe que ele já perdeu. Ele sabe que vai ter que sair daquele lugar. Porque você chegou lá. E se você tem consciência da sua autoridade, aí, irmãos, está feito. Aí que ele tem que sair mesmo. Porque enquanto você não sabe, ele ainda fica meio escondido, camuflado. Mas não, quando Jesus chega lá, ele já se manifesta com medo e fala, não, a gente tem que sair. Pode ir para os porcos? Então você tem autoridade. E o bom combate da fé é se posicionar no que Jesus já fez por você. Por isso é importante saber o que Jesus fez. O que ele conquistou lá na cruz para mim. O que eu tenho lá, o que ele conquistou. Ele conquistou minha salvação. Sim, irmãos, e glória a Deus por isso, já é
Para nós é suficiente. Mas Ele quis dar mais. Então, glória. A gente recebe, né? Senhor, o Senhor ainda me quis me dar salvação, me dar preservação, me dar cura. O Senhor quis me dar autoridade. Glória a Deus. Eu posso criar por meio da sua palavra? Senhor, muito obrigado. Eu vou criar o melhor para mim, para minha família e para aqueles que estão à minha volta. Aleluia. Glória a Deus. Então, a boa milícia da fé, o bom combate da fé é permanecer na vitória. É permanecer na vitória. Tem aquele louvor, né? Assim que eu luto minhas guerras. E toda vez que eu canto esse cântico, eu me lembro do que Ele fez por mim. E é por isso que eu digo, Pai, é assim que eu luto as minhas guerras, confiando no que você fez. É no que Ele fez, assim que eu luto as minhas guerras. Na verdade, Ele já venceu. Então, não tem guerra para lutar, porque Ele já venceu. Eu só preciso crer e me posicionar nisso, como vencedor. Não andar, mas andar, obrigado, Senhor. Você venceu por mim. Você venceu por mim. Então, eu vou andar de acordo com o que o Senhor me chamou para andar. Ah, mas, irmã, não tem problemas? Ele não disse que não teria. Ele disse que eu venceria em todos eles. Porque Ele já venceu. Amém? Então, mesmo que a circunstância se levante, obrigado, Senhor, eu sou mais que vencedora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já venceu. Obrigada porque o Senhor já me deu cura. Obrigada porque o Senhor já me deu vitória. Amém? Então, é permanecer firme. E eu lembro, sempre que eu vou falar sobre isso, eu sempre lembro de uma ministração que uma das professoras do Rema deu para mim. Eu achei muito interessante. Ela disse como que é uma luta de sumô. Não sei se vocês já viram luta de sumô. Eu não sei se alguém já viu falar isso. São aqueles homens bem fortão, que ficam, né, cada um de um lado. E aí eles se posicionam. E o segredo da luta é não sair do lugar. Então, quando eles se posicionam, eles não podem sair do lugar. Se um conseguir desestabilizar o outro, ele vence. Então, você está firmado. Não saia do lugar. Porque é Ele que vai ceder. É Ele que vai cair. É Ele que vai bater em retirada. É Ele que já perdeu. Você já é mais do que vencedor. Você só vai ficar ali. Ei, diabo, eu já venci, porque Ele já venceu por mim. Eu não vou sair desse lugar. Esse é o meu lugar. Fique firme. Fique firme nas promessas. Fique firme naquilo que Jesus falou para você. Fique firme. Amém? Aleluia. E esse é o bom combate da fé. Firmeza na doutrina. Firmeza na palavra. Firmeza na sã doutrina. Fique firme. Senhor, você disse, eu creio. Pai, o Senhor disse, eu creio. Senhor, meus olhos estão falando outra coisa, meus sentimentos outras coisas, as pessoas que estão à minha volta outra coisa. Mas, Pai, eu continuo crendo no que o Senhor disse, independente das pessoas, independente dos meus sentimentos, independente das circunstâncias, eu continuo firme nisso. Você disse, Senhor, o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. O Senhor não mente. Fique firme, irmãos, não importa qual é a situação que se levante. Você já venceu. Amém? Então, o bom combate da fé é permanecer crendo no que Jesus fez por você. Por isso é importante saber o que Ele fez, o que Ele conquistou. Procure conhecimento. Procure se aprofundar. E ouvir as mesmas coisas, irmãos. É segurança. Não é porque você ouviu hoje e você vai dizer, eu já sei tudo. Não, irmãos. A gente sabe, mas a gente precisa estar trazendo a memória. Porque senão a gente esmurece um pouquinho, se esquece, demora para agir. Glória a Deus. Aleluia. Abre Efésios. Fique firme na palavra. Fique firme na palavra. O inimigo vai tentar de tudo para te tirar da sua posição, irmãos. Ele vai tentar dizer que não está valendo a pena. Ele vai tentar dizer que é inútil. Ele vai tentar dizer que as coisas estão piorando no lugar de estar melhorando. Mas é só uma tentativa para você desistir. É só um blefe. Sabe o que é blefar? É fazer o outro tropeçar. É estar com as cartas e dizer, o meu jogo é bom. Sei não se tu vence. Aí o outro, minhas cartas não é tão boas assim. Vou entregar. E as cartas dele eram pior. Isso é blefar. É dizer, ei, tu já perdeu. E a tua vitória já está ali, já está ganha. Aí você vai lá, não sei, está tão pesado, já faz tantos dias, eu acho que não vai acontecer. Aí você blefou. Aí você entregou o jogo. Mas quando você permanece firme, ei, eu já venci. O maior está comigo. Então você não tem mais nada. Permaneça firme. Permaneça firme.
Efésios 6, versículo 12. Aqui vai falar sobre a armadura. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Diz assim, Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, você está firme contra o seu irmão, o seu marido, o seu vizinho, mas ele não larga do meu pé. Não é ele, não? Não, irmãos. Você está firme contra o inimigo. Ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, mas não são pessoas os nossos inimigos. O nosso inimigo é o diabo. Ele é o inimigo declarado. Então, não fique lutando com pessoas, brigando com pessoas, discutindo com pessoas. As pessoas a gente ama. Isso é o que Jesus nos ensinou. Mas contra o inimigo nós exercemos autoridade. Nós paralisamos as obras dele. Mas contra as pessoas nós andamos em amor, perdão, justiça. É assim que nós andamos com as pessoas. Então, quando alguma coisa se levantar, e se for através da vida de alguém, lembre-se que não é a pessoa. Lembre-se que é uma influência por trás, para trazer qualquer, seja intriga, seja briga, seja fofoca, seja discussão. O que for que é para trazer danos, destruição, é obra do maligno, irmãos. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é vida e amor. Então, tudo que é amor, que é vida, que produz paz e alegria, vem de Deus. Tudo que traz destruição, morte, desavenças, contendas, intrigas, invejas, dissoluções, como a palavra diz, essas coisas, tudo vem do maligno. Então é fácil distinguir as coisas do céu e as coisas da terra, do inimigo, né? Vou dizer da terra, mas é do inimigo. Porque as coisas de Deus são boas. Então não perca tempo brigando com pessoas. Lembre-se que tem uma influência por trás e seja rápido. Ah, diabo, é isso? Pois é, já te achei. Eu repreendo você em nome de Jesus. Pare de usar a vida de fulano para me atrapalhar. É simples. Mas a gente continua batendo boca. E batendo boca. E batendo boca com o marido tantas vezes. E batendo boca com os filhos tantas vezes. Porque não é eles. Acorda, desperta. Amém? Aleluia. Então a nossa briga e as nossas confusões ou situações não são nossas. É o inimigo provocando isso nas nossas vidas. Você vai ficar firme na palavra, dá uma ordem ao diabo e ele vai ter que sair. Não fique lá falando 10 mil vezes. Uma vez falado, uma autoridade manda, o resto obedece. Não vai ficar lá toda hora. Sai, diabo, em nome de Jesus. Sai, diabo. Na primeira vez, sai, diabo, em nome de Jesus. Consciência de quem você é, autoridade do nome de Jesus, e ele vai sair. Mas ainda não parou, irmãos. Mas ele vai ter que sair. Mesmo que ainda pareça que ele está lá se estribuchando. Porque quando Jesus dava uma ordem a alguns demônios, eles ficavam se estribuchando na pessoa. Mas depois saía. Amém? Então, você deve olhar o que está por trás daquela vida, daquela influência, o que está trazendo aquele dano. É coisas do inimigo. Amém? Então, não fique brigando com pessoas. Sabe, tem situações no nosso dia a dia que acontecem, é só para nos tirar da posição. Alguém que te fecha no trânsito, alguém que na sua frente pula o seu lugar na fila. Você está ali 2 horas esperando, alguém vem e entra na sua frente. É para, né, a carne. Mas sabe, você tem primeiro domínio próprio. Depois você vai amar aquela pessoa. E você vai dizer, diabo, você queria me perturbar, né? Mas você não vai conseguir não, eu vou rir. Eu posso ficar aqui, pregar mais um pouquinho, orar, ler. Leve um livro. Comece a ler rapidinho. Leve uma Bíblia. Pega uma Bíblia pequenininha e comece. As coisas aceleram rapidinho. Amém? Hashtag fica a dica. Oh, glória. Pessoas são apenas influenciadas por demônios. Com pessoas ande em amor e com as influências você usa a sua autoridade. Abre lá em Atos 16. Você vai ver um exemplo de Paulo. É de Paulo. Atos 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós,
clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Se lembra aí? Você está lendo aí? Aquela mulher vinha elogiando, dizendo: olha, esses homens, nossa, homem de Deus, homem isso, homem aquilo, por muitos dias. E Paulo, quando percebeu, perturbado ali, ele disse: Espírito, ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então havia uma influência naquela mulher. Demônios ali, até mesmo para elogios. Não era nem que ela estava perturbando no sentido de fazendo algo ruim, né, de apedrejando ou fazendo alguma fofoca, não. Ela estava ali, esses homens. E Paulo diz ao Espírito. Ele não disse para a pessoa, ele disse para o Espírito que estava influenciando aquela vida. Sai, em nome de Jesus. E na mesma hora, a Bíblia diz, na mesma hora, saiu. Ele não ficou guerreando, lutando, insistindo para que o demônio saísse. Ele simplesmente deu uma ordem. Consciência de quem ele era em Cristo. Consciência do que ele tinha em Cristo, ou que ele tem, e que nós temos também. Amém? Aleluia. Então lembre-se, as pessoas não são os demônios, mas os demônios influenciam aquela vida. Lembre-se disso. Isso em qualquer lugar, ou em qualquer pessoa, em qualquer situações, eles estão ali para perturbar. E isso eles fazem muito bem. Mas você tem autoridade, lembre-se disso. Amém? A sua autoridade também, irmãos, não é só contra principados e potestades, não. E não importa a categoria, tá? Tem gente que pensa que, né, porque o mais forte, o mais fraco, o nome de Jesus está acima de todo e qualquer nome. Tá bom? Então, não fique ali preocupado com demônios, não é só para isso a sua autoridade. Você tem autoridade para criar coisas, chamar pela palavra as coisas. E elas vão acontecer. Então, use a sua boca para abençoar a sua própria vida, a sua própria casa, a sua própria família. Irmãos, como a gente prega essas verdades. E como essas verdades tão simples, a gente não faz muitas das vezes. Não é? Você vê falar sobre fé, é sempre falando. Abre a boca e fale. Abre a boca e chama a existência. Abre a boca e cria o seu mundo pela palavra. E a gente fecha a boca, a gente chora, a gente faz igual criança. Mas, às vezes, abrir a boca diante de uma circunstância, de um vento que está batendo forte e falar: eu paraliso essas obras agora, em nome de Jesus, a gente, às vezes, não faz. Demora. Pede para o pastor ir fazer. Mas a responsabilidade, fala, é minha. Você tem autoridade lá na sua casa. Você é autoridade lá. Você é autoridade aonde você está enquanto você estiver lá. Se você está no trabalho, enquanto você estiver lá, você pode usar a sua autoridade. Você saiu de lá, já não é o seu campo de esfera de autoridade. Aonde você for, você é autoridade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só falar uma coisinha do nome de Jesus, antes de eu passar para outra parte. O nome de Jesus é reconhecido nos 3 mundos. Eu quero que você abra comigo. Deixa eu ver aqui. Filipenses 2:10. E depois a gente vai abrir em outro texto. Filipenses 2, versículo 10. Diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Mateus 28, versículo 18, diz assim: e chegando Jesus, disse-lhes dizendo, está falando aqui para os discípulos, me é dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Então você vai pegar 2 textos aí para você ver, que o nome de Jesus é esse, lá em Filipenses diz, no céu, autoridade no céu, com os anjos, autoridade na terra, com os homens, e autoridade debaixo da terra, até com os demônios. O nome de Jesus tem todo o poder. E foi dado a mim e a você como igreja. Agora, use. Eu comecei, que na verdade eu ia falar pelo final, então Deus trocou aqui a ordem, porque o dia todo estudando para fazer uma ordem, Deus fez toda a ordem diferente. Mas use o nome.
Você tem, e é dado a você e a mim agora. Agora use. Não fique somente com a palavra guardada. Fale a palavra. Ela já está dentro de você. Mas agora você precisa abrir a sua boca e falar, e clamar, e chamar, e paralisar coisas. Comece quando você for tomar banho. Pai, obrigado, meu corpo é sarado, do alto da cabeça à planta dos meus pés. Vai tomando banho e falando com o seu corpo. Alguma coisa não está boa, impõe as mãos em você mesmo. Pai, obrigado, eu sou cheia de saúde. O mal não pode me tocar. Qual é a área do seu corpo que você precisa impor as mãos? Põe lá, é a sua mão mesmo. Ore. Declare. É no seu armário, abre ele lá e diz, Pai, obrigado, eu chamo recursos para o meu armário, nada vai me faltar, é na minha geladeira, é na minha despensa, é no meu guarda-roupa, é nos meus sapatos. Mas se lembra do princípio? Aprenda a ser generoso primeiro. Aí depois você usa a sua autoridade ou chame à existência coisas. Porque às vezes a gente quer que as coisas cheguem, a gente começa a chamar elas, mas sabe, elas nunca vão chegar porque não tem espaço para elas entrarem. Aí quando você abre espaço, aí elas chegam. Quando você tira, aí vem. Mas enquanto a gente não aprender a fazer isso, a gente vai continuar falando. Porque o princípio de dar funciona. O princípio de ser generoso funciona. E isso é para a igreja. A igreja é a primeira a se levantar em generosidade, antes mesmo, irmãos, de ter uma necessidade. A gente foi ensinado no mundo que tem que ter uma necessidade para a gente se levantar. Então, se tem alguém passando alguma necessidade, aí todo mundo se reúne e ajuda aquela pessoa. Mas por que a gente não pode ajudar alguém sem ela ter necessidade? Esse é o pensamento de Deus. Amar, independente de. No encontro de casais, o irmão ministrou, eu vou fechar. No encontro de casais, o irmão ministrou uma palavra que eu conheço muito bem. E eu já li, mas algo subiu no meu coração tão diferente que eu falei, Senhor, obrigado. Ele leu o texto de Ana e Penina, né? Acho que foi Ana e Penina. Isso, Ana e Penina. E aí, nessa passagem, fala que o esposo de Ana, Eucana, obrigada, pastor, que eu não lembrava o nome. Eucana, ele amava mais Ana do que Penina. E por amar mais Ana, ele dava a porção dobrada para Ana e a porção normal para Penina. E toda vez ele ia sacrificar no templo. E quando ele leu esse texto, eu lembrei de algo que no texto também fala, que Ana não podia ter filhos. E Penina podia e tinha dado muitos filhos para Eucana. E naquela época, ter muitos filhos era algo maravilhoso. Principalmente se for homens, era precioso demais. Porque os filhos é como se fossem as riquezas que eles tinham. Mas a mulher que ele tanto amava não podia dar o que ele queria. Que era filhos, ele gostava dela e queria ter filho com ela. Mas mesmo ela não podendo dar, o que ele tanto desejava da parte dela, ele não deixou de amá-la e de honrá-la. Talvez você não entendeu muito. Mas independente de seu irmão poder te dar algo em troca, independente do seu marido poder te dar algo em troca, ou a sua esposa poder te dar algo em troca, ou seu vizinho, ou seu filho, ele dava mesmo assim porção dobrada. Ele continuava amando, independente dela poder retribuir ou não. E isso é o amor. É assim que Jesus nos chamou para andar. E quando nós cumprimos esse princípio da palavra, irmãos, todas as outras coisas vão encaminhar para o lugar certo. Porque o amor, Deus é amor, né? Então, não faça nada esperando algo acontecer. Eu nem sei porque eu estou entrando nisso, porque na verdade não tem nada disso no meu papel. Mas já que eu estou, né? Então vamos continuar pelo Espírito. Eu já vou terminar. Então, antes de eu terminar, saia daqui com essa revelação, pelo menos foi para o meu coração e eu quero compartilhar com você nessa noite. Não faça esperando algo em troca. Faça independente de. Mesmo que a pessoa não possa retribuir, aquela mulher não podia ter filhos, ela não queria ter filhos.
Ao contrário, ela desejava suprir aquele marido, porque era precioso demais para uma família ter filhos e filhos homens. A ponto de ela ir orar e dizer, Senhor, eu quero ter filhos. E aí você conhece toda a passagem, mas esse pedaço me chamou a atenção. Então, que você e eu possamos ser esses, que vão andar em amor. Porque amor também está relacionado à autoridade, irmãos. Não tem como exercer autoridade se você não andar em amor. Porque um princípio está ligado ao outro. Amém? Então, eu queria que você ficasse de pé. Glória a Deus. E semana que vem a gente conclui com algumas coisas. Eu creio que você aprendeu muito hoje. Glória a Deus. Porque eu também. Aleluia. Lembre-se que você tem autoridade. Lembre que você pode usar essa autoridade. E que as pessoas não são... nossa luta não são contra pessoas, ao contrário, nós vamos amar essas pessoas. Nós vamos ajudar elas, independente do que elas estejam fazendo, independente do que se elas estão agradecendo, se ela está vendo o que você está fazendo. Mas contra as influências que às vezes vêm contra as nossas vidas, contra as tempestades que vêm contra as nossas vidas, contra os ventos que batem, contra o mar que não quer abrir, circunstâncias que você precisa ultrapassar e elas estão fechadas, você pode dar uma ordem. Você pode, no nome de Jesus, paralisar obras das trevas. Principalmente dentro da sua casa, irmãos. Você não pode ir na casa do irmão e falar, em nome de Jesus, saia os demônios daqui, porque lá é a casa dele, é ele que vai fazer isso. Você até pode por uma direção, ou uma direção de Deus, ou a pessoa te convida para ir lá, então ela está te dando a liberdade para você entrar na casa dela e orar no nome de Jesus. Mas a gente não sai por aí fazendo assim, só porque a gente quer. Mas na sua casa, você pode. Porque você é a maior autoridade lá. Então, levante-se por dentro. Não fique deixando as coisas como está. Chame a existência. Clame ao nome de Jesus. Fale. Exerça a sua autoridade. Paralisa as obras das trevas. Seja na saúde, seja nas finanças, seja com alguma situação que está bloqueando o seu atravessar por outro lado. Aqueles demônios não queriam que Jesus atravessasse para o outro lado. Sabe por quê? Embaixo, na verdade eu estou falando do texto que está embaixo. Dos Gadarenos. Quando Jesus chega lá do outro lado, aparece, ele passa o mar, ele repreende o vento e o mar lá. E quando ele vai para o outro lado, tem uns demônios lá, que pede para entrar nos porcos. Mas sabe por quê que eles não queriam que Jesus chegasse lá? Porque era uma província, eram muitas cidades. Era muito povo que Jesus ia conquistar naquele lugar. E eles sabiam que se Jesus chegasse lá, eles perdiam terreno. Por isso que eles disseram, deixa a gente pelo menos ir para os porcos. Então, você já tem a vitória. Você já é mais do que vencedor. Você já é, irmãos. Precisamos ter essa consciência de que nós já somos. Nós não vamos ser um dia quando chegar no céu. Nós já somos aqui. Por isso nós vamos para o céu. É por isso. Porque nós já somos por causa dele.